vamos entender como é que funciona o processo de aprendizagem. Como é que você aprende? Já parou para pensar em como que você aprende? Você aprende da seguinte maneira, vou simplificar aqui. No primeiro passo, primeira vez, para pensar. Como que você se sentiu a primeira vez que você estudou uma matéria? Ou que você assistiu uma aula de uma determinada matéria que você nunca tinha entrado em contato? Você teve a sensação de que o professor estava falando grego para você, na verdade? Imagina, você nunca estudou uma matéria. Aí você pegou lá direito constitucional, aí você foi estudar uma videoaula de constitucional, ou você fez uma aula presencial de constitucional. Você falou assim, cara, esse cara tá falando grego para mim. Não estou entendendo nada do que ele está falando. É isso que acontece quando a gente não, que a gente está na etapa zero ali, que a gente não tem conhecimento da matéria. Isso é algo completamente normal, quero que vocês entendam isso. E eu até digo que cada matéria é uma língua estrangeira. Já parou para pensar isso? Que cada matéria é uma língua estrangeira? Cada matéria tem seu vocabulário próprio. Cada matéria tem as suas especificidades próprias, entendeu? Então você precisa entender a matéria. E esse é um passo muito importante, tá? Então, um primeiro erro que as pessoas cometem é que você ir direto para o estudo da lei seca, tá? E essa é uma coisa que você nunca deve fazer. Você nunca vai estudar a lei seca direta se você não tem um conhecimento prévio da lei seca. Você não deve fazer isso, tá? Por quê? Porque a lei, ela não explica o que é a lei. Para pensar, o que é uma lei? Você sabe o que é uma lei? É importante saber o que é uma lei, tá? Isso aqui é muito importante. Uma lei nada mais é do que um conjunto de regras, tá? E onde que essas regras estão especificadas? Essas regras estão especificadas nos artigos. Então, cada artigo que tem na lei é uma regra. Cada artigo é uma regra, tá? Sempre vai ter uma regra. A lei, por exemplo, quando você estuda um texto normal, como é que um texto normal ele é dividido? Um texto dissertativo, por exemplo, ele é dividido em parágrafos. Por que se divide um texto em parágrafo? Já parou para pensar? Já estudou isso em português? Por que um texto é dividido em parágrafos? Porque, na verdade, dividir um texto em parágrafo significa que cada parágrafo vai ter um assunto. Tá? Cada parágrafo precisa ter um assunto, inclusive para você ficar esperto na hora de fazer a tua redação no dia da prova. Você não pode colocar dois assuntos no mesmo parágrafo. Você mudou de assunto, você cria um novo parágrafo. É exatamente para isso. Agora, a lei, como é que a lei é dividida? A lei é dividida em artigos, incisos, tá? Alíneas e parágrafos também. Então, a lei é dividida dessa forma. Por que uma lei é dividida em artigos? Porque cada artigo é para tratar de uma regra. A lei ela vai trazer regras sobre um determinado assunto. E cada artigo ele vai trazer uma regra. Quando essa regra ela é muito geral, eles precisam detalhar mais. Aí como é que ele detalha? Ele pode detalhar a regra do artigo por meio dos incisos. E quando tem mais informações ainda que ele precisa detalhar, ele detalha os incisos por meio das alíneas. Então, existe toda uma sequência. Isso que eu estou falando para você aqui é muito importante. É muito importante. Eu tive estudante já que falou assim, Alessandro, isso aí eu não aprendi nem na faculdade. Pois é, na faculdade de Direito deveria ter aprendido. Porque você saber como que uma lei é estruturada é uma etapa muito importante para você entender a lei. Se você não sabe como é que ela é estruturada, como é que você vai saber a melhor forma de estudar a lei? Então, pensa aí. A lei é dividida dessa forma, simplesmente. Cada artigo tem uma regra, tá? Essa regra, ela pode ser muito específica ou ela pode ser uma regra geral. E aí ela vem subdividida em incisos e alíneas, né? Que é o A, B, C, D. Então, e ainda tem os parágrafos. Para que servem os parágrafos? Já parou para pensar nisso? Para que serve um parágrafo? Para que serve um parágrafo? Por que aquela informação é um parágrafo? Tá? Já parou para pensar? Poxa, aquela informação, por que aquilo não é um inciso? Por que aquela informação não é um artigo? Por que aquela informação ela recebe
a formatação, o formato ali de um parágrafo. Ela poderia ser um inciso, por exemplo, ela poderia ser uma linha, mas não, ela é um parágrafo. Aí você precisa entender para que serve um parágrafo? Para pensar nisso. Para que serve um parágrafo? Ele serve para duas coisas. Duas coisas. Lembra que eu falei que o artigo é a regra? O artigo é a regra. O inciso e as alíneas são nada mais do que o detalhamento da regra. E o parágrafo? Onde é que o parágrafo entra nessa história? O parágrafo é a exceção, tá? O parágrafo é a exceção, tá ok? Na maioria das vezes, ele pode ser duas coisas. Na maioria das vezes ele é uma exceção e, na minoria das vezes, ele é um complemento da regra, beleza? Ele é uma complementação da regra. Mas, geralmente, o parágrafo, na verdade, ele foi criado para ser uma exceção. Isso aqui é uma exceção. Isso aqui é muito importante, porque, às vezes, se você sabe que aquela informação é um parágrafo, isso já te ajuda a responder questões, inclusive na hora da prova, porque você sabe que aquela informação é uma exceção. Então, geralmente, o parágrafo é uma exceção à regra principal. Então, ele coloca lá, por exemplo, na Lei 8.112, ele tem lá sobre os provimento, né? E, poxa, o provimento, o cara, como é que o cara faz para prover um cargo público? O que ele precisa? Ah, ele precisa ter nacionalidade brasileira, ele precisa ter aptidão física e mental, ele precisa ter, né? Então ele vai colocando idade mínima de 18 anos, então ele coloca ali o artigo. O artigo está lá com a regra, né? Como é que faz para provimento? Provimento no cargo público dar-se-á como? Aí ele coloca, né? Aí ele vai colocar tudinho lá. Aí ele coloca lá embaixo, assim, uma das regras é aptidão física e mental. Aí um dos parágrafos que você vai ver, está lá escrito assim, um dos parágrafos trata sobre, por exemplo, os deficientes físicos. Poxa, que se a regra é ter aptidão física e mental, e os deficientes físicos, como é que eles fazem? Eles podem ou não? Aí essa informação, ela não vem em inciso, ela vem em um parágrafo, porque a regra você tem lá no inciso, ter aptidão física e mental. Aí no inciso vai estar especificado que os deficientes físicos, portadores de deficiência, eles têm a regrinha lá de até 20%, eles podem prover um cargo público e os órgãos têm que determinar ali uma quantidade de até 20% das vagas reservadas para eles. Então, está ali no parágrafo. Por que aquela informação está no parágrafo? Porque ela é uma exceção. Outro parágrafo que você tem aí na Lei 8.112, exemplificando, uma das regras para você prover um cargo público, nacionalidade brasileira. E aí você vai perguntar, poxa, então nenhum estrangeiro pode prover um cargo público? Nenhum estrangeiro pode? Pode, aí você vai ver que essa informação ela não está no inciso, ela está em um parágrafo. Aí no parágrafo vai estar falando, os estrangeiros podem prover os cargos públicos onde? Né? Primeiro, para que cargos? Cargo de técnico, professor e cientista. Aonde? Nas universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais, né? Então, a Lei 8.112 é fácil para mim, né? Que eu já escrevi um livro sobre. Então, você tem aquela informação como um parágrafo. Então, ela é uma exceção à regra. A regra é nacionalidade brasileira. A exceção, estrangeiros podem. Podem, mas de acordo com regras específicas. Então, sacaram? Então, você tem essa diferença. Você precisa primeiro entender a estrutura da lei.